Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui iniciando mais uma live do Homens Essenciais. A gente chama essa live de Papo Essencial, né? Uma live em que a gente faz com convidados e convidadas com a intenção de juntos refletirmos sobre questões importantes, né? Essenciais aqui das relações entre homens, né? No trabalho de grupo de homens, o debate sobre gênero. Ó, o Vinícius acabou de entrar aqui novamente. A gente tá tendo um probleminha de conexão, né? Então, caso vocês tenham problema enquanto estiverem assistindo, nos avisem, tá? Eu vou aqui fazer o convite para que o Vinícius possa entrar na live aqui conosco. Vamos aguardar ele entrar aí. Oi. E aí, meu caro? E aí, me ouvindo bem? Tô te escutando, tô te escutando. Você, tá conseguindo escutar? Tranquilo? Tô. Tô Tá dando escutando. uma falhadinha assim, breve na internet. Vamos ver se a gente consegue seguir, né? Se tiver muito difícil, a gente revê, né? Sim, vamos lá. Eu tô num fonezinho Bluetooth. Você acha que tem alguma coisa a ver? Não, eu acho que às vezes Não, até né? melhora, né, a qualidade do som. Hoje eu tô sem Sim. fone aqui para poder usar, mas a minha voz você escuta bem agora? Perfeito. Perfeito. Beleza, então vamos dar início, né? Agradeço, viu, Vinícius, por estar aqui junto. É, eu estava falando naquela hora que, né, eu sou professor lá no Niceub e tenho feito orientação de pesquisa. E tem dois estudantes que tiveram contato com você recente, né? Um é o Luiz, que está fazendo uma pesquisa sobre grupos de homens, e ele conversou com você sobre o seu trabalho com as rodas de homens negros aqui no DF. E a outra foi a Luísa, né, que está fazendo uma pesquisa junto com a Carmen sobre o papel de psicólogos e psicólogas negros e negras nessa questão do sofrimento subjetivo derivado, né, do racismo no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de escutar, né, essas entrevistas e fiquei bastante fã de você, sabe? Fã mesmo, assim, admirado mesmo com sua perspectiva, com sua fala, com a sua experiência. E aí fui atrás de te seguir nas redes sociais, vi que você faz um trabalho muito legal. E aí eu queria iniciar esse papo, em vez de eu te apresentar, né? Queria que você falasse de você um pouquinho, assim, né, na sua trajetória, quem é o Vinícius no sentido profissional, né, com a psicologia, com o trabalho com homens, com essa temática das relações de gênero e raça. E aí a gente vai batendo um papo aí. Quem é você aí para nós, para o pessoal que não te conhece, poder saber um pouquinho dessa sua trajetória? E aí, a impressão de que minha internet está ruim. Acho que o Vinícius caiu, né, a internet dele. Tem alguém aí me escutando? Poderia dizer aí no bate-papo, olha, eu tô te vendo. Ah, obrigado, meu caro. Pois é, creio que a internet do Vinícius caiu. Vamos ver se ele entra. Vamos ver se ele entra. Vou aqui até mandar uma mensagem para ele, falar para ele tentar de novo.
Olha, então eu vou falar um pouquinho e vou aguardar essa entrada do Vinícius, tá? Para ver se então a gente consegue ter esse papo junto. Eu estou aqui na torcida, né? O Vinícius faz um trabalho fantástico e eu queria muito que vocês conhecessem esse trabalho dele. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Lucas Amaral, ó, tô aceitando ele aqui. E somos facilitadores do Homens Essenciais. O Homens Essenciais faz rodas de conversa e vivências terapêuticas. E aí, Vinícius, retomamos. Maravilha, vamos ver. Se tiver algum problema, a gente vai retomando. Sim, para mim você está travando, mas eu acho que... Que interessante, porque para mim você trava um pouquinho, mas eu te escuto bem. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue dar essa sequência. Fala um pouquinho da sua, se possível, né, da sua trajetória, né, como psicólogo, e como que você foi chegando nessa temática, né? Eu vou fazer... Acho que travou de novo. Que pena. Vamos lá, a Luara está aqui, olha. Só pode. Fala, meu caro, é porque você tinha travado. Vai, vamos retomar. Sim, vamos lá. Eu entendi. Começar pela minha trajetória profissional, né? Eu tirei o Wi-Fi aqui, por incrível que pareça, está melhor no 4G. Vamos ver. Tá mesmo. Melhorou bem. Bem, então, eu acho que encaixando tudo que eu ouvi para começar pela trajetória profissional. Vamos retomar. Os 2 alunos que você está auxiliando. Eu vou retomar porque você não escutou bem, então não é justo, né? Você responder sem saber a pergunta. Mas primeiro eu quis te agradecer, assim, porque eu tive contato com as entrevistas que você deu para os meus orientandos. Eu achei muito rico, né, o material, fiquei muito fã de você. Aí fui atrás da seu perfil no Instagram e tudo. E aí, poxa, acho que seria muito legal você contar, né, para o pessoal que está vendo a gente um pouco da sua trajetória e como que você veio a trabalhar com temáticas relacionadas a gênero, raça, né, por aí. Legal. Bem, primeiramente, assim, agradecer, né, um convite que muito me orgulha, esse convite. Eu também acompanho os Homens Essenciais, assim, pelas redes, pelo grupo de WhatsApp, né? Gosto muito do trabalho de vocês, sinto a seriedade, né, o comprometimento, o estudo de vocês, então isso muito me agrada. Bem, mas começando assim pela trajetória profissional, eu sou Vinícius Dias, sou psicólogo, hoje eu estou 100% na clínica, né? Tirando alguns trabalhos voluntários que eu faço a nível social, de grupo, né? Eu hoje sobrevivo da clínica de psicologia, atendo pessoas, né, naquele modelo tradicional de consultório e tal. Tenho a sorte de 90% dos meus pacientes serem negros e negras. Por que sorte? Porque a maioria do povo negro ainda não chega nos consultórios de psicologia. Né? Quando é atendido por um serviço de psicologia, é o serviço público, o que é muito deficiente no Brasil. Então eu sou um cara sortudo, que ganha vida, né, ouvindo pessoas que têm uma trajetória muito parecida com a minha, e que também eu me dedico ao estudo, né, desse perfil, né, desse recorte. Então hoje eu estou no mestrado na UNB, estudando a saúde do homem negro, analisando a política de saúde do homem e a política de saúde da população negra, tentando entender se essas duas políticas atingem de maneira
adequada ao público masculino e negro. Estou no comecinho ainda, então não dá para a gente elaborar muita coisa aqui, mas estou indo com algumas hipóteses, né? Que duas políticas não declaradas que atingem mais eficazmente esse público é o genocídio e o aprisionamento em massa. Essas são minhas hipóteses. Bem, participo da roda de conversa de homens negros, né, que em agosto agora vai fazer 2 anos, é uma roda de conversa reflexiva, né, que a gente chama, para homens negros, que acontece lá no restaurante Simbais, de culinária africana, que também já é um ponto de cultura negra, né, de curso de Yorubá, de estudos de livro, grupo de leitura. Tem muita coisa acontecendo lá. E também, há 5 anos, mais ou menos, desenvolvo um trabalho de terapia comunitária, a maioria são mulheres negras, num terreiro de candomblé em Águas Lindas. É o terreiro Inzo Gimona Diazambi, que tem a liderança de Tata Nguzetala. É um terreiro da linhagem Congo-Angola. Então, é um pouquinho do que eu faço aí. Nossa, muito legal, trajetória muito rica, né? E assim, fico interessado, né, nesse nosso diálogo, de conhecer um pouco dessa trajetória também dentro desse grupo de homens, né, desse movimento de homens aqui no DF, de homens negros. Eu até comentei com você na nossa troca ali, né, no WhatsApp, que eu vejo que, estudando um pouco, existem 3 tipos de grupos de homens, né? Um é muito mais voltado para o estudo acadêmico, por um lado que dialoga com as teóricas feministas e que busca esse estudo acadêmico. Um outro é um lado mais desses grupos que a gente chama de mitopoéticos, ancorados em trabalhos de sagrado, de espiritualidade. E o outro é um tipo de grupo mais reflexivo e que tem uma pegada que eu acho que homens essenciais têm, né? Que é um pouco terapêutico, mas também é crítico no sentido de provocar esses homens a se refletirem sobre questões sociais, né? A refletirem sobre o seu lugar de privilégio e também sobre as suas vulnerabilidades. Mas, sem dúvida, a gente vive num país que é marcado por desigualdades sociais, por relações raciais muito problemáticas, né? A história brasileira é marcada pelo racismo e por uma desigualdade de gênero gritante. Então, as experiências desses grupos, elas também são atravessadas, né, digamos, por essas 3 categorias, né? Raça, gênero e classe. Então, seria muito interessante saber de você um pouco sobre essa experiência das rodas de homens negros e como você enxerga a especificidade desses grupos, né? E desse grupo que você participou, até contando um pouco para os participantes aqui da live, porque eles podem vir a conhecer, virem a participar. Sim, sim. Bem, assim, as experiências de grupo de homens negros, elas, ao meu ver, elas são experiências um pouco mais recentes do que grupos de homens, de uma maneira geral, assim, generalizada, né? Isso, ao meu ver, se dá muito pelo apontamento de mulheres negras, né? As mulheres negras, ouvindo militantes do movimento negro, assim, mulheres do movimento negro, elas falam isso, né? A gente até tem alguns integrantes do movimento negro histórico lá na nossa roda, e eles próprios falam isso. Olha, nós tentamos fazer isso na década de 60, 70, 80, não deu certo, não foi. Assim. Então é muito legal ver esses grupos. E a gente percebe que é uma tendência assim, do Brasil. Esses grupos de homens negros estão espalhados por aí. Tem experiência com Miltões, no Paraná,
Terça Afro em São Paulo, o Caio César lá no Rio de Janeiro com o Henrique Richier. O Henrique Richier é mais um teórico, né? Mas ele participa também de alguns grupos, né? Está espalhado por aí, Bahia, Minas, com o Mauro lá do Afroestima. Então, assim, aqui a experiência de Brasília, que vai para 2 anos agora em agosto, foi assim algo, não foi tão um objetivo assim do jeito que está hoje. As coisas foram acontecendo. É importante assim dizer que não foi uma criação minha. Antes do grupo acontecer, em agosto de 2018, há 2 anos antes, 5 homens, comigo 6, tentavam implementar esse grupo. E não conseguia. A gente ficou 2 anos discutindo isso no WhatsApp. Então vinha, não, mas não dá, eu estou ocupado. Não sei se é legal. Aquela discussão, vai ser um grupo misto, vai ser com mulher, vai ser com brancos e negros, como que vai ser? A gente ficou 2 anos nessa, abortou a ideia, mas sempre onde eu tinha contato com um homem ou outro, eu falava dessa ideia. E Tidera, que é o proprietário do restaurante Simbás, foi um desses homens que ouviu eu falar em algum momento isso. E morreu, ficou ali, ok. Em 2018, o Simbás fez 1 ano, o restaurante. E o Tidera quis fazer uma semana de atividades. E aí ele me contactou. Lembra aquela ideia que você falou e tal? O que você acha de a gente fazer um dia uma roda aí? Tá bom. Aí fez uma arte e tal, falou roda de conversa de homens negros e tal. Chegou lá, tinha mulher, tinha criança, tinha um monte de gente lá. E dali retirou o formato assim, original, né? Então dali ficou escurecido que seriam só homens e homens negros, né? A partir dali a gente começou a se reunir mensalmente e tudo sendo criado diante dos conflitos, né? Então chegava um homem lido como branco lá. Qual é o procedimento? A gente não tinha nenhum manual para isso, né? Então isso era decidido na hora, assim, as pessoas conversavam e decidiam. Horário de começar, horário de terminar, tempo de fala, todas essas questões que hoje está num formato mais maduro. Então hoje, basicamente, a gente se reúne 2 vezes no mês. As rodas são temáticas decididas uma roda antes. Maioria, né? Muitas vezes a gente vê que o tema sai na própria conversa dos homens, né? Aquele tema predomina no dia e a gente dá um encaminhamento. Que tal esse tema? Aí é o tema da próxima semana. A gente tem um grupo de WhatsApp que depois de vários desencontros, hoje só entra no grupo quem vai 3 vezes na roda. Porque aí a gente entende que você está minimamente comprometido com aquilo e não entra naquela dinâmica virtual do WhatsApp que tô aqui, mas fui uma vez só, não tô nem aí para esse assunto, meu negócio é ficar encaminhando mensagem mesmo, sem nenhum comprometimento. Bem, é isso. E a gente não é um grupo profissional, né, terapêutico. Ele se torna terapêutico, mas ele não é um grupo terapêutico, né? Agora, Lucas, é muito importante eu falar, esses homens estavam comigo nesses 5 anos, porque acabou que eu fiquei mais evidenciado, porque eu sou terapeuta, a primeira arte saiu com o meu rosto, né? Mas é muito importante dizer que durante 2 anos, né, se reuniu João Ovelha Negra, que é um pedagogo que trabalha na unidade de internação em São Sebastião, Léo Ortegal, um professor do Serviço Social da UNB, que acabou de defender a sua tese, uma tese muito interessante, trazendo personagens negros como uma forma de mobilizar jovens em situação de aprisionamento
para uma conscientização. Murilo Mangabeira, professor da Secretaria de Educação aqui do DF, Adalberto Lima, doutorando também, que estuda violência, está estudando violência México-Brasil, e Vander Pavão, um bibliotecário, um cara, um nerd, um geek, super interessante, participou do Denegri, que tem uma história de reivindicação de cotas na UNB, né? Eu gosto de falar isso, né, pela importância no percurso e também para evidenciar o perfil da roda, né? Nós não somos o modelo de homem negro padrão, né? Nós somos homens classe média, pós-graduado, falamos outra língua, né? Esse não é um homem negro padrão brasileiro. O homem negro padrão brasileiro, ele ainda está em umas situações de menos vantagens dessa que a gente está. Então é um grande desafio da roda chegar aonde esse público está. Porque a gente é muito autocrítico na roda. A gente vive numa bolha. Se reunir quarta-feira, 7h30, na Asa Norte, né, e trazer toda essa gama de estudos, né, de alguns autores que não foram nem traduzidos para o Brasil, isso é uma bolha que a gente tem que ser muito honesto de inclusive, esse discurso fazer sentido para o cara que está saindo 6 horas da manhã de Ceilândia e está voltando 10 horas da noite. Que a terapia dele é sábado e domingo tomar cerveja. Essa é a terapia do cara. Porque ele não tem tempo para discutir o lugar do homem negro. Não está nem querendo saber disso, né? Então essa é uma autocrítica que a gente faz também. Mas é basicamente isso. Não, muito legal. É bom saber também essa construção coletiva, né? Como ela se dá. E muito interessante você fazer essa autocrítica, né? Porque, inclusive, nós aqui fazendo também uma autocrítica do grupo Homens Essenciais, a gente percebe que nós também temos aqui, cada um sua formação acadêmica, enfim, ocupamos um lugar de classe média aqui, classe média até classe média alta, a depender da configuração, e acabamos atraindo esse público, né, para o nosso grupo. Sim. E, no entanto, a gente vem fazendo um trabalho educacional, onde a gente foi algumas vezes, né, em algumas cidades satélites no Distrito Federal, para dialogar com com jovens que cometeram pequenas infrações, ou que estão em conflito com a lei, ou que estão em situação de vulnerabilidade. A gente teve essa oportunidade, né, de estar nesse movimento, trocando, e isso foi muito, muito rico, porque a gente percebeu a importância da gente trazer novas dimensões para o nosso debate, né? Primeiro, a dimensão das desigualdades econômicas, né? Como que elas nos atravessam, como que não é só falar de masculinidade, né? Como não é só falar de uma incorporação de um modelo que se tornou violento, porque essa violência ela tem diferentes expressões, né? Então também tem outros tipos de incorporação não, né? De atravessamento, digamos, cultural e social. E a gente é um grupo, então, que tem ocupa um lugar de muito privilégio na nossa sociedade, inclusive como homens brancos, né? Eu, o Pedro e o Boni. E nesses últimos tempos, principalmente derivado das manifestações globais que estão acontecendo no mundo todo, né? Devido à morte do George Floyd nos Estados Unidos, eu acho que as redes sociais, principalmente, né, as pessoas muito enclausuradas em casa, e eu não sei, houve, né, tá acontecendo um fenômeno global, né, de conscientização, mas também de, assim, já não dá mais para não debater o tema, né? Muitas pessoas evitam esse tema. Você mesmo no nosso diálogo de WhatsApp até falou sobre isso um pouco e me tocou bem, assim, né? Como que quando vai se falar de racismo no Brasil, também se exige que os intelectuais negros falem, né? Falta, né, no meu modo de ver, um olhar mais coletivo
de todos, independente do seu posicionamento. É óbvio, né, que não é assumir um lugar de protagonismo, mas um lugar de crítica, né? O que tem um autor que fala de uma branquitude crítica, né? Existe uma branquitude acrítica, que é esse branco que ocupa um lugar, que acha que está tudo bem, que vivemos num mundo de mil maravilhas, e que pouco se importa, e que, na verdade, muitas vezes tem um comportamento racista. E existe uma branquitude crítica, é assumir, olha, eu vivo num lugar de privilégio, né? Assim como a gente entender também que, como homens, nós vivemos em lugares de privilégio em muitas situações da nossa sociedade em relação às mulheres, né? Então, enfim, queria saber um pouco de você, já que você está estudando, né, sobre o tema. Você falou do genocídio e do aprisionamento em massa da sociedade, na nossa sociedade, em relação à população negra. Seria muito legal saber um pouco de você, um pouco mais de como esse racismo se expressa, né, no Brasil, até para a gente trocar uma ideia no sentido de que nós aqui do Homens Essenciais também possamos, sabe, nos apropriar um pouco mais, refletir um pouco mais. A gente está, de fato, há algum tempo refletindo muito, mas, sem dúvida, ainda de um lugar social que precisa de mais autocrítica, sabe? Eu estou fazendo aqui uma reflexão interna, né? E aí queria saber de você um pouco desse seu processo de pesquisa, do seu olhar sobre o racismo no Brasil, as implicações subjetivas, né, desse processo, porque aí a gente pode, quem sabe, até pensar ali no final da nossa live em diálogos, em pontes, enfim. Sim. Bem, assim, eu considero o racismo no Brasil algo fundante e que estrutura a sociedade. Até hoje, sim. O racismo, a raça, ele não é um fenômeno de recorte, ele é um fenômeno de estrutura, que ele perpassa vários recortes. Né? Quando você analisa dados de gênero, de educação, de trabalho, de violência, está lá o quesito raça dando volume às estatísticas, né? Você falou muita coisa, assim, né? Essa criticidade da branquitude, né? Uma vez que raça é um fenômeno humano, o branco ele também deve ser racializado e se racializar. Geralmente, quando a gente fala de raça, parece que só a raça negra que consegue ser racializada, né? Que é um auto-engano nosso, né? Isso aponta muito para a forma que o Brasil se constituiu como imaginário, como nação, como democracia, né? Foi dessa forma. O negro foi racializado, e racializado de uma maneira muito pejorativa, tão pejorativa que às vezes esse pejorativismo nos invade, em nós negros mesmo, criando um auto-ódio. Então, e esse aí é um trabalho que as rodas de homem negro acho que tem um comprometimento em fazer. Assim, a colonização, a escravização de pessoas não pode ser o nosso marco de ser homem nessa diáspora. Não deve ser. Né? Nós somos anteriores ao que fizeram conosco e continuam fazendo. Porque os processos coloniais de racismo eles estão sendo atualizados a todo momento, né? De forma muito sábia, muito eficaz. Né? Então, assim, o racismo ele é um problema do branco. Ele é um problema do branco. É um branco que tem que... Não que nós, né, iremos abandonar a luta, que é algo que a gente já faz desde que chegou aqui, né? Mas é necessário pessoas brancas se implicar. Né? E se implicar, Lucas, aí o Túlio Custódio fala muito bem disso. Né? Não tem como se implicar de maneira ética sem se incomodar. Não tem. Porque você vai ter que ouvir muitas coisas que tocam nos seus privilégios,
né, em crenças que seu consciente até fala que você não concorda, mas inconsciente a tua vida toda mostra, né, as tuas atitudes estão um pouco desalinhadas com essa fala, né? Eu sou contra o racismo, ok, mas quem você tem do lado, se você frequenta, não frequenta. A sua filha estuda em lugar, não, isso lá, mas está um pouco desconexo isso aí, né? Enfim, então eu penso que o racismo assim, ele é um grande problema do branco, né? Que atinge pessoas negras, né? Bem, eu acho que eu consegui falar tudo que você me provocou aí. Não sei se... Mas, enfim, vamos conversando. Isso, vamos bater nesse papo, né? Você trouxe aqui essa frase forte, né? O racismo é um problema do branco, né? E as relações raciais vão muito além, inclusive essa discussão sobre a branquitude crítica, né? Sobre esse incômodo, né? Eu acho que é muito interessante você trazer essa questão. Então, vamos tentar refletir um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo, né? Assim, recentemente, então, uma série de manifestações vem à tona. Não são as primeiras, mas digamos que no nível global eu vejo uma novidade nessa nova onda, né, de manifestações que têm se auto-intitulado antirracistas, e eu vejo muitas pessoas se posicionando, né, principalmente nas redes sociais, assim como você disse, né, um posicionamento parece ser uma demanda cada vez mais crescente no mundo virtual, né, se posicione, se coloque. No entanto, as práticas ainda são muito aquém de uma realidade mais democrática, de uma realidade mais inclusiva, né? E aí, voltando aqui, então, para o nosso papo de homem, assim, no sentido dos grupos de homens, né? O que você acha, né, Vinícius? E aí, assim, é uma hipótese, né? Que poderia ser feito no sentido de construir coletivos de homens onde a gente consiga agregar uma maior diversidade de pessoas para a gente debater juntos essas diferenças e digamos, não só aquilo que nos difere, mas aquilo que nos atravessa em comum, né? O que você acha que poderia ser feito, né? Eu fico refletindo muito sobre isso, pensando inclusive em projetos sociais, né? Pensando em campanhas, enfim. Mas eu fico pensando, o que você pensa sobre esse tema e se você acha que é viável, né? Também, enfim. Tô aqui pensando agora, não tinha planejado essa pergunta, tá? Não, excelente, assim. Quando você fala assim, projetos sociais e campanhas, eu acho que eu vou continuar nessa provocação à branquitude. Tá. Eu acho que projetos sociais e campanhas são ações objetivas que podem ser feitas por qualquer pessoa que queira se envolver, né? Olha, eu entendo que lá na estrutural é um lugar pobre e para além da pobreza da estrutural tem a Santa Luzia, que é um lugar mais pobre do que a estrutural. Eu vou fazer um projeto e vou lá. Maravilha! Maravilha, você entendeu, né, que você tem um tempo disponível, tem grana. Isso é muito bem-vindo, né? Na relação de grupo, aí eu já vejo algo mais complicado, sabe, Lucas? Porque, assim, tem o fator paciência, sabe? O que eu percebo dos homens negros e das mulheres negras também é que eu estava até lendo um livro agora muito interessante. Eu até anotei aqui o nome dele, que eu não lembrei da autora. E eu quero falar. Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça? Que é da Reni Edu Lodi. E ela fala muito disso. Ela fala, cara, se tem Google, tem literatura, tem blog, tem livro. Aí eu, enquanto sujeito, tem 1000 coisas para fazer, cara. Tem trabalho, tem
pô, tem que ficar ensinando coisa básica. E aqui no Brasil, o nível de básico é bem básico mesmo, a ponto de você ter que provar que o Brasil é racista. Então isso é uma coisa assim, é o básico do básico do básico, sabe? Então assim, eu penso que tem o fator paciência. Eu não sei, assim, eu acho que para grupos mistos, assim, vão ter que ter pessoas negras bem pacientes, assim, para ouvir, com energia disponível, né, para educação mesmo. Eu acho que é um processo educativo, sabe? Agora, existe o outro lado da moeda, né, das pessoas verdadeiramente comprometidas, que é racializar-se, né, que é discutir branquitude. Eu não sei, aí eu jogo até a provocação para você, de volta. Assim, o que você pensa? Que um grupo de predominantemente pessoas brancas, assim, olha, a gente vai conversar de branquitude aqui hoje, né? A gente vai falar da nossa chegada aqui no Brasil, da nossa herança familiar, né? Esse papo, e aí novamente entra o fator educativo, né, que a gente tem aqui no Brasil, assim. Não, eu sou branco, mas minha mãe é negra, minha avó é negra, como se tivesse uma autorização implícita para dizer assim, tá vendo como que eu sei o que vocês passam, né? E não é bem assim, né? Um traço bem marcante aqui no Brasil do racismo é o fenótipo, né? E a cor da pele está ali disparado, assim. E outras características também, cabelo, territorialidade, né? Mas assim, cor da pele, cabelo, tá ali disparado. Então essa história de mas minha mãe, não sei o quê, é outro fator assim, que a gente perde muito tempo para explicar. Eu, de verdade, Lucas, eu acho que, assim, pelo menos as pessoas brancas assim, que eu tenho contato, assim, eu acho que não são má pessoas, assim, uma espécie de ignorância, sabe? Assim, eu acho que até um certo déficit cognitivo na questão racial. A pessoa não compreende mesmo, assim, ela acha que por ter uma mãe negra, ela realmente tem direito de chegar nos lugares e falar e, né, desfazer da dor de pessoas retintas. Assim. Então eu fico pensando assim mesmo, não sei se é um excesso de otimismo assim, no ser humano, mas eu falo, poxa, não é por mal não, ela realmente não compreende, né, a estrutura, né, o racismo é muito, muito complexo no Brasil, é um crime que vem dando certo. Né? Cada 23 minutos uma pessoa negra morrer, 96% do quantitativo aprisionado serem pessoas negras, está muito bem, né? Então eu acho que é complexo entender essas tramas, né? Todas essas tramas. Mas aí eu jogo para você. O que você acha? Você acha que tem adesão, assim, um grupo? Boa. Eu vou acender a luz rapidinho aqui. Estou te ouvindo, tá? Tá, tudo bem. É uma boa reflexão, né? O que o Vinícius trouxe. No Homens Essenciais, né? A gente faz viu, Vinícius? Lá no Homens Essenciais a gente faz um debate logo no início dos ciclos, né? A gente faz ciclos de encontros, né? Então tem um ciclo de 7 encontros, um ciclo de 18 encontros. E dos temas que a gente aprofunda é no tema da saúde, corpo, autocuidado, né? Aí, baseado nos estudos sobre homens, em geral, a gente percebe uma ausência do cuidado, né? Um número de mortes muito alto por causas evitáveis. E isso, os estudos que a gente tem acesso, fala de toda e qualquer grupo de homens, desde condições financeiras mais baixas, mais altas. É claro que aí a gente vai tendo complicadores quanto mais dificuldades de oportunidade a gente tem. Aí a gente entra na questão que você disse no genocídio da população negra, né? Onde a população negra tem sofre muito a questão da violência,
né, e do encarceramento em massa como uma política de Estado mesmo, né? Acho que o Foucault já falava disso. Mas quando a gente entra nesse tema do corpo, a gente toca na discussão sobre a estética, na beleza, né? Se você acha bonito, essas coisas assim. E eu vejo que... E aí eu olho para mim, falando sobre mim agora, para também não ficar uma coisa do outro, né? Que existe uma subjetivação mesmo, sabe? Ao longo da nossa trajetória, muito marcada por figuras brancas, né? Então, eu estou até lembrando aqui de um texto do José Jorge Carvalho, que ele fala do racismo fenotípico e as estéticas de segunda pele. Ele mostra como que, ao longo da nossa trajetória histórica, a estética, né, os padrões estéticos, eles são todos embranquecidos, né? Então, corpos altos, magros, brancos, cabelos lisos, olhos claros. E quando você vai conversar com homens sobre estética, eu vejo que muitos deles se sentem, e eu, inclusive, muitas vezes me senti aquém de um padrão, e quando buscava um referencial, esse referencial era um referencial branco, né? Uma pessoa branca. Que está, em geral, se a gente for nas capas das revistas, os caras que estão lá nas capas das revistas, em geral muito musculosos, em geral com essa associação bem da ideia de virilidade. E aí teve um momento, né, numa dessas reflexões, que a gente teve alguns participantes negros e que traziam outra referência e que gerou dentro do grupo questionamentos, perguntas, né, reflexões. Inclusive, a gente vê dentro do grupo, quando esses homens negros trouxeram alguns debates, que os homens brancos questionavam os homens negros a partir de estereótipos assim muito rasos, né? Tipo o estereótipo da hipersexualização. Então, o homem negro é o cara que tem o pau grande, sabe? Então, porque tem um momento lá que a gente pergunta, e aí, que parte do corpo você mais gosta? Aí um falou pro outro, com certeza você deve gostar do seu pau. E isso, assim, eu fico refletindo seriamente. Eu acho que, sim, é um tema extremamente relevante. No entanto, eu fico bem cético com o nível de adesão a um debate sobre a branquitude, sabe? Dentro de um ambiente como o grupo de homens que eu, pelo menos, tenho enviado. Já na sala de aula, né? Eu sou professor de questões antropológicas lá no curso de psicologia. E é numa faculdade elitista, né, de Brasília, né? O Uniceub, quem acessa o Uniceub ou tem fiéis, né, algum financiamento, ou tem muita grana, porque é caro, né? Então, a maioria lá das pessoas, em geral, acaba ocupando um lugar social muito elite. E na nossa sociedade, a gente sabe que a grande maioria das pessoas da elite são brancas ainda. Por isso que você fala a gente vê essa colonização em evidência nesse sentido, né? E quando eu trago esse debate para a sala de aula, né, da branquitude crítica e a crítica, e da reflexão sobre o sofrimento subjetivo derivado do racismo. Eu vejo que muita gente fica com esse incômodo que você falou, sabe? É um debate, ele ainda está num nível muito educativo e não num nível visceral, sabe? Mas ele já provoca um incômodo que eu acho bastante produtivo, né? No sentido de fazer as pessoas refletirem sobre o sofrimento subjetivo, sobre quanto que elas não se pensam a partir da categoria raça e que elas não... E não pensar já é um privilégio. Que já é um privilégio, né? Que é como se fosse Tem um autor, uma autora que fala que é como se fosse um espelho, né? Um vidro, né? Assim, a categoria branco, ela é uma categoria que ela é transparente, assim, ela não se vê, ela não se pensa. Né? Ela é atravessada e a pessoa se pensa através de outra coisa, né? Mas, cara, isso é uma ótima provocação que você me fez. No sentido que eu estou aqui tentando refletir como levar esse debate, né?
Eu já pensei numa Sim. proposta, e aí o que você acha, né? Eu já pensei numa proposta de trazer alguns filmes, sabe? Filmes diversos, aonde a gente poderia Acho legal. convidar homens, né? Os mesmos homens que participam das rodas, mas de uma maneira bem, digamos, aberta, livre, e convocar nessas rodas um debate mais direcionado, sabe? É um debate onde, através dos filmes, a gente possa começar a falar da experiência lá da ficção e começar a trazer para a experiência Bacana. vivida. Enfim, é uma ideia. Quem sabe você também não Não, topa bacana. estar junto numa dessas. Bacana. Não, eu acho que o audiovisual ele é um meio que você consegue acessar camadas, né, através dessa obra, né? A obra consegue atingir melhor do que você parar e falar assim, não, a gente vai conversar sobre isso. Não, a gente vai ver um filme. E o filme vai gerar discussões. Acho um bom caminho, né? Pensando bem no filme, né? Cineclube, né? Uma espécie de cineclube. Clube, né? Para Acho bem. Questões sociais relevantes. Eu acho que o tema da branquitude, das relações raciais, do racismo poderia vir aí, né? É uma possibilidade que a gente tem pensado. Acho bem bacana, selecionando bem quem vai falar, né? Porque são muitos cuidados que tem que ter, sabe, Lucas? Eu já vi assim debates, né, para falar da questão negra, novembro, que é um mês que chove convites assim para gente. E aí, nesse espaço, assim, trazer a questão de gênero, trazer a questão LGBT, trazer várias questões, assim, que a questão mesmo racial ficou no segundo plano. Não que essas coisas não são importantes, mas para você ver, assim, o nível, né, de sofisticação do silenciamento, né? Mês da consciência negra, um evento para se falar da questão negra, as pautas começam a surgir, as próprias manifestações que nós tivemos aqui no Brasil, também a gente pode analisar dessa forma, né? Teve toda uma discussão ali se era antifascista, se era antirracista, a luta pela democracia, e começou a surgir pautas assim, pela Amazônia. Falei, gente, mas perdeu o sentido, sabe? Então, assim, com muito esforço, algumas pessoas conseguiram botar a pauta do Vidas Negras Importa, mas com muito esforço. Eu acompanhei algumas mobilizações, né? E essa confusão, assim, não, mas o fascismo é racismo. Não é isso. A gente não está falando disso. A gente está falando que vidas negras importam. Tem que ter uma prioridade nesse discurso. Porque somente esse discurso já é um discurso difícil de ser levado para frente. Ainda mais esse discurso alinhado a gênero, a democracia. A gente sabe que tem interferências, mas a pauta racial ela é muito difícil dela ser preconizada no Brasil. Ela em algum momento ser absoluta. Assim. Muito difícil. Aquilo que ocorreu lá nos Estados Unidos seria muito difícil acontecer aqui no Brasil. Não sei se a gente consegue. Eu sou otimista também, né? O Globo e a Folha de hoje teve a primeira página chamando atenção para a questão racial no Brasil. Acho que é um tema que está cada vez mais nas esquinas, nos bares. Né? Eu vejo de forma otimista, assim. Mas não sei se eu, em vida, vou ver alguma coisa ainda assim. Isso aqui é 100% negro, é pauta negra. Todo mundo está entendendo o que está acontecendo aqui, sabe? Que é importante cota. A gente ainda tem que defender cota, sabe? Né? A gente entende que a gente viveu quase 4 anos num regime escravocrata, mas a gente não entende cota. A gente acha cota assim, não é a cota que vai gerar o racismo. Oi? Como assim? Então, é muito complicado. Aqui no Brasil, eu não sei, assim,
não tenho muita experiência no exterior, né? Mas eu acho que aqui o racismo é um nível de complexidade, sabe? Nós ainda vivemos o mito da democracia racial, né? A miscigenação aqui ela teve um papel muito eficaz. Então, assim, o IBGE conta mais de 100 categorias para a pessoa dizer o que é ser negro. As pessoas, sou moreno, sou marrom bombom, sou café com leite. Isso é fruto da miscigenação, né? E quando a gente fala de miscigenação, a gente precisa ser corajoso para falar de estupro, né? E que essa autorização, né, do corpo branco invadir o corpo negro, né, para clarear e tal, até como política de Estado, né? O quanto que ele ainda não reverbera nos nossos imaginários hoje. Quando a gente fala, mulata, cor do pecado, mulher preta é quente, né? Homem preto, como se eu pausudo, homem preto cara, transa a noite inteira, né? Os Kid Bengalas da vida, o pornô também ajudando esse imaginário. É muito complexo, muito complexo. Eu acho que estudar física quântica é mais fácil. Pois é, nossa. E eu tô vendo aqui algumas manifestações aqui, né, escritas. Eu vi aqui a Jogo Mesdança. Tá falando assim, as representações de homens negros na mídia, literatura, Jogo Gomes. cinema é sempre muito pejorativa. E todos esses dispositivos constroem subjetividades. Os brancos são detentores desses meios e mantêm assim, né? Recentemente eu até vi uma fala também, viralizou um vídeo na internet que uma menina, eu nem dei muita bola para esse vídeo, mas eu vi que ele viralizou, que uma menina branca falava que se ela estivesse na rua à noite e tivesse um homem negro, um homem branco de terno e gravata, ela ia ter medo do homem negro. Não sei se você viu esse vídeo, né? Uma menina dessas que faz isso na internet. E aí eu vi uma resposta do vocalista do Nat Roots, ele falando assim, olha, cara, os homens brancos de terno e gravata são os maiores ladrões de todos os tempos no Brasil, né? Então, como que a pessoa tem coragem? Ele fez uma crítica assim, como que a pessoa tem coragem de falar isso? Se a gente for olhar objetivamente, homens brancos de terno e gravata são os maiores ladrões, né, do Brasil. Foi uma blogueira? Foi uma blogueira que falou? Isso, uma blogueira? Uma blogueira que fez que derrubaram a conta dela? Sim. Sim, eu vi. Mas aí, falando sobre esse assunto da mídia, né? Então, você acha que a Jogo Mesdança, né? Você conhece ela? Jô Gomes. A Jô Gomes, né? Obrigado, Jô Gomes. Jô Gomes, tá certo. Jô Gomes Dança. Tá? Ela traz uma questão importante, né? E a mídia, né, cara? Como que a gente pode construir aí acessos a mídias mais plurais? Você conhece, você sugere, né, leituras, literaturas, espaços, sei lá, influencers, porque eu sinto que uma das as tecnologias digitais, os meios de comunicação são grandes meios de subjetivação, né? Então, acho que se a gente pluraliza isso, a gente constrói educações mais diversas. Sim. Eu vejo também de uma forma muito positiva, sabe, Lucas? Porque cada vez que passa, cada tempo que passa, nós estamos ficando mais ativos em consumir mídia através dos smartphones, YouTube, né? Assim, aquela TV tradicional, aberta e tal, ela tem diminuído, né? Ainda é muito consumida, né? A gente vê aí nas periferias, meio-dia, bombando aqueles jornais que cospe sangue, o pessoal almoçando e vendo aquilo, né? Aquilo construindo o imaginário do corpo negro que é aprisionado, do corpo negro ensanguentado como normalidade, né? Isso está bombando, mas ao mesmo tempo a gente vê
assim, Netflix, né, YouTube. Então, as mães, muitas mães negras propondo para os filhos, né, consumir desenhos, né, que tem protagonismo ali negro de personagens, né, mas sim, assim, há um nível de produção desse material na mídia brasileira. Eu acho que isso ainda não é considerado um grande movimento, né? Joelzito Viana aponta isso lá atrás, né? O negro na televisão brasileira, e isso continua. Mas eu vejo também movimentos assim de protagonismo, né? Negro, muitos curtas sendo feitos, alguns lugares alternativos assim para você buscar, né? Então, assim, isso é muito interessante também. Isso acho que pode ser visto também como um apontamento, assim, o que está entrando na minha casa? Que mídia que está entrando na minha casa? O que eu tô? Eu tenho YouTube, eu sou ativo no YouTube, eu vejo no YouTube o que eu quero, né? Mas o que eu estou vendo no YouTube? Então, eu acho que é uma questão assim para a gente, né? A gente conversa muito assim entre nós, pessoas negras, né? O que a gente está botando para dentro de nós, né? Enquanto comida, enquanto estética, enquanto visual. Né? Eu sou negro, consciente e tal, mas eu vejo os programas só de brancos, né? Eu compro de marcas, né, que os donos são brancos. Então, tem que estar muito atento, né? A minha geração, acho que a sua também, teve um imaginário muito perverso, assim, construído de forma muito perversa, né? Meu imaginário, ele foi criado em partes, né? Pela Xuxa, pela Angélica, né? Então eu consumia muito isso, assim, foram anos consumindo esse modelo de beleza, de mulher bonita, de perfeição, né? sem a condição de ver até uma perversidade, assim, para a criança estar consumindo aquilo, né? Trajes muito sensuais também, né? Banheira do Gugu, 10 horas da manhã, a gente vendo aquela bunda imensa, assim, né? Então, além de ser padrões bem brancos, assim, são conteúdos que criança não devia estar consumindo, né? Então, tem uma perversidade dupla aí. Você consome esse ideal branco e ainda bem assim, sensual, sexual, né? Enfim. Então, eu acho que... Não, desculpa, que eu tô... eu vou ficar por aqui, eu vou ficar para você, pra gente trocar, sabe? Apareceu aqui, ó, que tá faltando 1 minuto e 40 segundos. Aí eu fico na dúvida se a gente abre uma outra live ou se a gente vai encerrando por aqui. Sabe o que me veio, né? Se você topar, a gente poderia marcar uma segunda live, não para hoje, mas para um segundo momento, porque seria muito legal a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né, em algumas temáticas. Sim. Eu topo. E se você quiser renovar também, é tranquilo para mim. Né? Não sei se o pessoal vai acompanhar aí, mas... eu acho que por hoje, pensando aqui, se você topar, a gente poderia marcar uma segunda num segundo momento, né? E aí hoje a gente encerrando. Eu agradeço demais nisso a sua presença, né? Queria saber se você quer deixar aí últimas palavras e depois eu vou te fazer alguns convites pelo WhatsApp, viu? Que é a ideia de, quem sabe, a gente se aproximar, né? Isso é muito legal, eu fiquei bastante admirado. Não, beleza. Bem, gente, é isso.
Estou ali escrevendo algumas coisas, pensando algumas coisas. Quem quiser me acompanhar, Sankofa Terapia. Super aberto aí para a gente trocar ideia. Eu tenho a maior satisfação de conversar isso, né? Durmo e acordo pensando nesse tema. Esse tema é uma obsessão minha, assim. É algo que eu pesquiso, que eu vejo filmes.